Obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais um comentário genérico, eu diria que o Sr. Governador já nem grande parte do Governo partilha o seu entusiasmo sobre este alegado sucesso do nosso programa de ajustamento. Mas fica-lhe bem este patriotismo. Só lamentamos o facto de não ser consistente ao longo do tempo, porque eu não me lembro do governo anterior e de outros governos terem tido esta benevolência na sua análise dos déficits. Eu não me lembro do governo anterior de se ter falado de déficits estruturais e déficits estruturais excluindo fatores especiais. Não me lembro, falava-se num déficit de 10%, mas agora compreendo este seu patriotismo e é salutar, esperemos, é que se mantenha ao longo do tempo com outros governos. O Sr. Governador do Banco de Portugal parece cometer aqui um equívoco, porque faz uma análise dos 3 pilares do nosso programa de ajustamento que, lamento dizê-lo, não correspondem à realidade. Vou a partir deste seu slide da página 39. O primeiro, o Sr. Governador diz que, bem, refere os 3 pilares, é verdade, a consolidação orçamental, a estabilidade financeira e a chamada transformação estrutural. Mas diz um conjunto de coisas que não me leva a mal, mas que eu queria discordar, porque não me parece ter correspondência com os factos. A primeira é a consolidação orçamental. O Sr. Governador, e lhe chamar Ministro das Finanças, o Sr. Governador, diz que a redução do déficit é essencial para colocar as finanças públicas numa trajetória de sustentabilidade e eu gostava de lhe perguntar com que fundamento é que faz esta afirmação. Porque muitas pessoas, muitas vezes, parecem fazer uma equivalência que não é uma equivalência verdadeira, que é a equivalência que vai do déficit para a dívida. Como se a redução do déficit aumentasse automaticamente a sustentabilidade da dívida. Ora, o Sr. Governador sabe muito bem que isso não é verdade. Um país pode anular o déficit, mas se isso tiver custos em termos de atividade económica e desemprego tão elevados, isso pode piorar a sustentabilidade da dívida pública. E só se introduzirmos uma hipótese auxiliar, isto é que no longo prazo o crescimento da economia não depende da política orçamental, é que nós podemos dizer, sem margem para dúvidas, que a redução do déficit aumenta a sustentabilidade da dívida. Eu não vou agora questionar se isso no longo prazo é verdadeiro ou não. A minha posição é que não é, mas no curto prazo certamente não é. Pela simples razão que, aliás, até por dados do próprio Banco de Portugal e do Conselho de Finanças Públicas, neste momento a componente mais importante no crescimento do déficit sobre o PIB é o chamado efeito bola de neve. Ou seja, a redução do déficit primário foi mais do que compensada negativamente pela uma deterioração do efeito bola de neve. E, portanto, pelo menos no curto prazo, a afirmação que o Sr. Governador aqui fez de que a redução do déficit orçamental é essencial para melhorar a sustentabilidade da dívida não é verdadeira. Podemos ter uma discussão sobre se no longo prazo isso é verdadeiro ou não, mas no curto prazo não é seguramente verdadeiro e é desmentido por números do próprio Banco de Portugal. Aliás, só isso explica que, embora o Sr. Governador tenha aqui falado muitas vezes de desendividamento e desalavancagem, que em dezembro de 2010 o endividamento total do país, dados do boletim estatístico do seu banco, fosse 402% do PIB, e em março de 2013 seja 449% do PIB. E a desorçamentação não entra para estes valores, porque a desorçamentação, a única coisa que faz é redistribuir das empresas para o Estado. Portanto, a dívida global não é afetada por operações de desorçamentação. Portanto, o que é um facto é que desde dezembro de 2010 até março de 2013, a dívida total do país aumentou quase 50 pontos percentuais do PIB. E, portanto, a desalavancagem não ocorre. Ocorre em alguns setores em valor absoluto, mas em percentagem do PIB não ocorre. E em percentagem do rendimento disponível desses setores institucionais ainda menos. Portanto, não há nenhuma desalavancagem. O Sr. Governador pode dizer que está a criar o potencial para a desalavancagem. Isso é outra discussão. Agora, desalavancagem não há. Em segundo lugar, e portanto esta ideia, já para não falar dos custos, não é? Dos danos chamados danos colaterais desta estratégia. Agora, a ideia de que a consolidação orçamental tem melhorado a sustentabilidade da dívida pública, lamento, mas não é verdadeiro. A estabilidade financeira. O Sr. Governador fala muitas vezes do aumento da solidez, dos rácios de capital, da melhoria da situação de liquidez, mas é o relatório da estabilidade financeira do seu banco que desmente isto. Porque se nós olharmos para os indicadores dinâmicos de sustentabilidade do setor financeiro, em vez dos estáticos, seja capital, liquidez, o rácio de transformação. Se olharmos para os rácios de sustentabilidade dinâmica, nomeadamente a rendabilidade do setor financeiro, é o seu próprio banco, no relatório sobre estabilidade financeira, que diz que o principal risco, eu vou citar,
que é uma expressão que eu usei aqui muitas vezes com o Sr. Governador e com banqueiros nas audições sobre a recapitalização da banca, e pelos vistos o Sr. Governador, embora não tenha prestado muita atenção àquilo que eu disse, até tenha discordado, inclui no relatório que a principal ameaça hoje ao setor financeiro é o valor dos ativos presentes e a possibilidade de criar ativos futuros. Isto é uma expressão que consta do seu relatório de estabilidade financeira. E que a situação não se está a melhorar, está a piorar. Porquê? Porque o crédito mal parado está a aumentar e não se vislumbra qualquer possibilidade de criar novos ativos no futuro. Ou seja, a sustentabilidade dinâmica do setor financeiro não está a melhorar, está a piorar. Isto é o segundo pilar. O terceiro pilar prende-se com o reforço da competitividade e a transformação estrutural. E aqui, lamento mais uma vez, o Sr. Governador faz um conjunto de afirmações que também não me parece terem adesão à realidade. O Sr. Governador tem uma profissão de fé, que é: nós perdemos competitividade por causa dos custos unitários de trabalho e recuperaremos competitividade por causa dos custos unitários de trabalho. E qual é o indicador que serve para medir isto? É a relação dos custos unitários de trabalho com as exportações e com o ganho de cotas de mercado. Ó Sr. Governador, nós crescemos, as exportações portuguesas cresceram mais entre 2005 e 2009 do que o DEU, numa estimativa que eu e outros consideramos otimista. Portanto, estamos a comparar realidade com previsões. Portanto, entre 2005 e 2009, quando alegadamente se deteriorou a competitividade, não só a produtividade aparente do trabalho, segundo dados da Comissão Europeia, vai crescer mais 1,1% mais do que depois da alegada transformação estrutural do Ministro Vítor Gaspar no horizonte do DEU, onde crescerá uma média de 1%, ou seja, antes das reformas estruturais, Portugal, a produtividade cresceu mais, as exportações também cresceram mais e Portugal ganhou cotas de mercado. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Governador, é: com que base é que sustenta esta sua afirmação? De que perdemos competitividade por causa da evolução dos custos unitários de trabalho e recuperamos competitividade com o seu abaixamento. Há um estudo do professor Manuel Caldeira Cabral, publicado num artigo no Jornal de Negócios há 2 semanas, que mostra que não há qualquer relação entre as exportações e os custos unitários de trabalho e, paradoxalmente, com uma redução fortíssima dos custos unitários de trabalho em 2012. As exportações não só vieram sempre a decrescer, elas cresceram 8% em 2010, 8% em 2011, 4% em 2012, agora estão estagnadas ou negativas. E não há nenhuma relação com os custos unitários de trabalho. Nós não só tivemos uma desaceleração, como neste momento, ao contrário do passado, crescemos menos do que os nossos parceiros. E os nossos custos unitários de trabalho caíram mais. Ou seja, esta sua tese parece partir de um axioma teórico que é refutado pela realidade. Eu, portanto, gostava de um comentário do Sr. Governador a esta matéria. Outras questões que não foram referenciadas aqui pelo Sr. Governador, mas que também nos parecem da maior importância. O Sr. Governador deposita toda a confiança na chamada verdadeira união bancária. Mas são relatórios do próprio Banco de Portugal que parecem pôr em causa a concretização da união bancária, porque referem muito explicitamente que só o primeiro pilar, ou seja, o pilar da supervisão comum, e não os outros dois, que são muito mais importantes no que diz respeito à separação do risco soberano e do risco bancário, que se prende com a garantia de depósitos e também a dimensão de resolução bancária, que inclui necessariamente a recapitalização por via europeia. Estes 2 pilares, sem os quais verdadeiramente não haverá nenhuma união bancária, acho que o Sr. Governador concordará comigo, não estão em cima da mesa e já foram descartados pela Alemanha e por outro conjunto de países. E, portanto, aquilo que o Sr. Governador considera essencial para a recuperação em Portugal não vai ocorrer, para além dos outros fatores que eu referi anteriormente. Gostava também de lhe perguntar em que é que baseia o seu otimismo da redução dos juros e da estabilidade financeira para a retoma do investimento. Inglaterra, como deve saber, tem um esquema. Inglaterra, que tem soberania monetária, que tem os juros mais baixos da sua história, os juros mais baixos dos últimos 300 anos, teve uma política monetária não convencional chamada Funding for Lending, em que emprestaram. Este esquema envolveu 16 mil milhões de libras não vale agora a pena aqui entrar em detalhes, mas era uma maneira de premiar bancos que emprestassem dinheiro à economia. Isto envolveu 16 mil milhões de libras num espaço de um ano. O que é que aconteceu ao crédito às pequenas e médias empresas? Caiu. Portanto, os juros baixam, o Banco Central dá todas as piruetas e inventa todas as políticas monetárias menos não convencionais que possam existir e o crédito baixa. Numa economia que está numa situação muito difícil, mas muito melhor que a portuguesa, eu gostava de lhe perguntar se não considera que a variável determinante, que é aliás o que dizem os próprios investidores, é a procura. Curiosamente, procura é a variável macroeconómica que as políticas que o Sr. Governador defende, que a Europa defende e que estão neste momento em curso em toda a Europa, estão a destruir. Portanto, a única variável que os próprios empresários dizem que é determinante no investimento não é a confiança, nem a estabilidade do sistema fiscal, nem as reformas laborais, nem as reformas estruturais. É a procura. 66% em Portugal e é o mesmo na Europa. Então, eu gostava de perguntar ao Sr. Governador
Com que fundamento é que faz um conjunto de afirmações, que ainda hoje aqui fez, mas já fez noutros fóruns, sobre o tempo do investimento que alegadamente vem aí e que nós não vemos como? Portanto, Sr. Governador, eu depois tenho outras questões para a segunda ronda, mas gostava que respondesse às várias matérias que eu aqui referi na minha intervenção. Muito obrigado.